Gente, vamos começar. Bom, hoje a gente vai trabalhar com uma coisinha diferente. Seu Luiz, fecha aí que hoje a gente vai começar a trabalhar com uma coisa diferente. Hoje a gente vai montar uma formulazinha, a gente vai montar uma planilha para fazer o cálculo do IMC. Seu Luiz, preciso que o senhor feche. Depois o senhor até tenta, por isso que é complicado. Outra coisinha, eu tive um pessoal aqui que estava tendo uma dúvida, não estava entendendo direito a situação. Seu Luiz, preste atenção aqui, por favor. Eles estavam tendo uma dúvida, que realmente, naquele exemplo nosso, que a gente fez, né, de aluno aprovado, reprovado em cima do cálculo da média, o que acontecia? Se a média do aluno fosse menor ou igual a 4, ele estava reprovado. Se fosse menor ou igual a 6, ele estava em recuperação. Se fosse menor ou igual a 9, ele estava aprovado. Qualquer coisa diferente disso, ele estava aprovado com louvor. Porque, por exemplo, 10 é menor ou igual a 4? Não. 10 é menor ou igual a 6? Não. 10 é menor ou igual a 9? Então só sobrou essa situação. Aí o aluno virou, legal, Sérgio, só que é o seguinte, e se a pessoa tirou uma nota 3? Aí eu respondi para ele, simples, nota 3, ele está reprovado, porque o 3 é menor ou igual a 4. Só que o 3 é menor ou igual a 6? É. Ou menor ou igual. Então ele é menor, então ele poderia estar aqui. O 3 é menor ou igual a 9? Sim. Então por que ele vai botar o 3 como reprovado e não qualquer outra das opções? Aí eu fiz uma analogia que aí ele entendeu. Imagina você ter uma tábua, nesse caso aqui nosso, com 3 buracos. Cada buraco tem um tamanho diferente. Então o primeiro buraco é para quando for menor ou igual a 4, menor ou igual a 6, menor ou igual a 9. Eu tenho uma bolinha 3. Essa bola, teoricamente, cai em qualquer buraco desse, correto? É. Só que o que acontece? Na minha função, o primeiro buraco é esse. Então, quando ela entrar aqui e passar na minha função, ela já dá de cara com o primeiro buraco que ela entra. Então, ela não vai nem chegar à frente disso. Ela já morre na primeira posição. Aí ele conseguiu entender. A analogia ficou legal para vocês? Deu para entender aqui essa situação de a ordem dos operadores, a ordem dos testes lógicos numa função se importa mesmo. Que se eu colocasse se igual a isso, em vez de botar esse aqui, botasse esse, depois botasse a recuperação, a fórmula não funcionaria, ficaria confusa. Outra coisa, eu estava vendo um programa ontem sobre gestão de projetos, gerenciamento direto. Eu achei um troço, eu adorei o troço que os caras falaram. É uma sigla em inglês chamada KISS. KISS em inglês, para quem não sabe, que eu acho que todo mundo sabe, é beijo, né? Só que KISS em inglês significa Keep is simple, stupid. Ou seja, mantenha isso simples, seu idiota. Isso é uma metodologia, por incrível que pareça. Então, se você vai montar um projeto, você vai fazer alguma coisa, você vai montar uma planilha, uma fórmula no Excel, tente manter ela o mais simples possível. Para quê? Para depois você não se confundir, você não se enrolar. Então eu achei um troço simples, que é o conceito KISS. Eu pensei até que fosse da banda, né? Que eu sou velho, já pensei na banda. O conceito KISS. Só que aí quando o cara traduziu, né? Que é mantenha isso simples. Eu gostei do último S, que é seu idiota. Porque se você cria aquela história, criei uma obra que eu preciso de 300 pessoas para fazer, só que eu conseguiria fazer a mesma obra com 3. Então para que eu vou complicar, gente? Faz do jeito simples. Então o que acontece? Hoje a gente vai montar uma planilha simples para calcular o nosso IMC. IMC é o índice de massa corporal. É o número que diz se você está abaixo do peso, se você está com peso normal, se você está sobrepeso, acima do peso, obeso, obesidade mórbida ou subnutrido. Quando você faz o cálculo do IMC, se eu não me engano, o cálculo é a altura vezes a altura dividido pelo peso. Não, eu acho que é peso dividido a altura
Mas a altura ao quadrado. Né? Altura vezes altura, mesma coisa. Dividido por altura ao quadrado, não é isso? Não, é altura vezes altura dividido pelo peso. Altura vezes altura é altura ao quadrado. Sim, dividido. Ah, tá, é o contrário que eu fiz aqui, né? Dividido assim, não é isso? Dividido pelo peso. Dividido pelo peso. Ou seja, o Sérgio tem 1,92 m vezes 1,92 m dividido por 140. Essa conta vai dar um número. Esse número existe uma tabela, tipo assim, ó, de 0, vamos dar exemplo, eu não sei, tá? A gente tem que consultar na internet. De 0 a 18 subnutrido. De 18,1, vamos botar assim, oi? 18,1 até, a gente vai conferir, até 23, a pessoa é normal. Tem mais opções, a gente vai ver todas. É normal. 23,1, Deus te cria, o Senhor te abençoe. Até 25, a pessoa está sobrepeso. 25,1 até 28, botar aqui, é obeso. 28,1 a 32 é obesidade mórbida. Não sei se é. Mas o bom da tabela de IMC é porque tipo, tem pra menina, tem pra acima de 15. E sim, a tabela não é simples desse jeito. A pessoa tem que seguir, por exemplo, a escala é diferente para homem, mulher, criança, adolescente, mas a gente vai fazer uma coisa simplificada, só para a gente ter o IMC aproximado. Como eu não sei ao certo a fórmula, principalmente eu não sei ao certo a escala, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente está com uma fórmula matemática e um resultado que vai acarretar numa resposta. Igual fosse a média do aluno, aprovado, reprovado, recuperação, aprovado com louvor. Só que em vez de eu ter a média do aluno, eu vou ter o resultado da fórmula do IMC. Por que eu estou falando desse jeito? Porque eu não vou fazer mais do que eu já estou fazendo agora. Eu só vou colocar no quadro para vocês isso daqui e confirmar essa fórmula. Vocês vão fazer toda a planilha de cálculo de IMC, aonde você vai lançar o seu peso, a sua altura, ele vai dizer, você vai calcular o IMC e vai dizer qual é o seu quadro. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já estava fazendo uma consulta prévia. Só um minutinho. Vamos lá, é isso aí mesmo. É o contrário mesmo, Giovana. Eu vi isso agora. É o contrário, estava certo, tá, ô crequeirinha? É porque eu fiz a escola, tá? A escola estava errada, eu estava certo. Então o cálculo do IMC é feito da seguinte forma: seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, que dá no mesmo você multiplicar altura por altura. Como que eu faço uma raiz quadrada dentro do Excel? É o número que você tem, acento circunflexo 2. Isso aqui é a mesma coisa que se eu botar isso aqui é igual a isso aqui. Tá? 3 elevado ao quadrado. Então, já sei que o cálculo do IMC é feito assim, ou se você quiser, pode fazer assim: peso dividido por altura vezes altura. Dá no mesmo. Lembrando que isso aqui vai ser tudo endereço de célula. Ok, agora é isso aqui que eu quero ver. A tabela IMC. Olha lá. Ou seja, abaixo de índice 17, muito abaixo do peso, entre 17 e 19,4, 39 e assim por diante. Então, essa fórmula vai gerar um número. Esse número, por meio da nossa fórmula lógica si, vai verificar em qual situação ele se enquadra de acordo com essa tabela aí que eu vou deixar até aberta para vocês. Tá ok? É o acima de 40 ou até 2 metros? Ué, Tudo? eu calculo que aqui ninguém vai estar com obesidade severa nem mórbida. Graças a Deus. E nem muito abaixo. Mas como a gente vai fazer de qualquer forma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respostas. Já vou quebrar o galho para vocês. Serão 6 funções si dentro da fórmula. Podem começar. Vocês vão abrir a nossa planilhinha.
Vocês vão abrir, não, isso daqui é de frequência. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. Vocês vão abrir uma planilha, ou pode ser até aquela que a gente estava trabalhando na última aula, lembra? Não. Aquela aqui, gente, que a gente estava nessa repor estoque. Não vi, eu acho, não. Vocês podem criar aqui embaixo, porque o que acontece? Ou criar uma planilha nova. Nessa planilha vocês vão ter aqui um campo para entrar com altura, um campo para entrar com peso, um campo que vai fazer o cálculo e gerar o número do IMC, e uma célula que vai apresentar o resultado. Vocês vão trabalhar com 4 células. Uma para peso, uma para altura, uma para o cálculo do IMC e uma para o resultado. Podem fazer. Eu vou escrever aqui, vou corrigir aquilo ali, vou botar isso que está aí. Mas peraí, o que eu vou fazer? Vou colocar um número qualquer. Qualquer não. Não, a altura qualquer e o peso qualquer. Você sabe sua altura? Sei. Então, coloca sua altura e faz o teste. Eu sei minha altura e sei meu peso. Você começa a fazer a avaliação. Vamos lá. Então, menor que 17. A gente tem que fazer isso menor que 17, blá, blá, blá. Sim. Muito abaixo. De 17 a 18,49. Eu já estou com obesidade 1. Tu? Já calculou? Já. Mas você não montou célula por forma, você montou já direto o cálculo dentro de uma célula. Ah, o peso, a altura e o MC. Isso, cadê o resultado? Não, então é aqui, ué, o resultado. Não, você está olhando o número e olhando para a tela. E olhando para a tabela que está no monitor. Eu quero que ele gere a resposta. Cada vez que você lançar aí, ele gera a resposta. Ele tem que ter uma célula com a função lógica. Por isso que eu estou me dando trabalho aqui fazendo isso aqui, ué. Ah, tá. Você quer... Não, você Igual o lance do aprovado. Não, né? você quer a situação, então. Não, eu quero tudo. Eu quero que ele calcule o MC e, segundo o valor do MC, ele me dê o retorno. Me dê qual é a situação. Isso, desculpa. 5A. Acima. Larissa abandonou mesmo, né, dona Sônia? É, menina, Larissa nem perguntei se ela vinha hoje. Ela podia pelo menos ter ligado e avisado, né? Tem que copiar o quadrinho, porque senão não vai ter como saber, né? Por isso que eu estou fazendo ele aqui. Como eu falei para vocês, lembrem do KISS. Comecem simples. Essa fórmula você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respostas. Então vai ser uma fórmula com 6 funções si. Comecem com uma, igual vocês estão usando, usem um assistente de função e façam o teste para uma só. E depois vão editando a fórmula e acrescentando mais opções. Não tentem montar a fórmula inteira de uma vez só. Faz um pouquinho, por favor. Sim, José. Ah, só você falar, você me facilitaria muito, porque às vezes eu não precisei. É porque eu não sabia, gente, porque você que saiu, eu já fiz tudo.
o IMC. E em cima do cálculo, depois do cálculo do IMC, ele vai ter que fazer uma função lógica assim e trazer essa resposta aqui. Tá, mas isso aqui. Isso daqui que você fez não adianta nada. Vai estar tudo dentro da função C. Quer ver? Enquanto vocês estão fazendo, eu também vou fazer. Ah, mas aí você tira a tela. É porque eu coloquei aqui também, ó. É só perguntar. Para que vocês estão fazendo essa tabelinha? Não, tudo bem. Cada um está fazendo do jeito que quer, mas... Ué, mas não tem que entender, você não quer que olhe o negócio e veja onde está a referência de uma coisa ou outra. Como é que você vai entender? Porque o próprio sistema vai dizer. Você só entra com peso e altura, o sistema vai calcular o IMC, em cima do IMC. Onde é que está na nossa tabela de aluno aprovado, reprovado e recuperação, algum lugar com uma tabela dizendo quais são as notas que cada aluno precisa ter para uma coisa ou outra? É tudo dentro da fórmula. Vou fazer assim, vai ficar meio bagunçado, mas está bom o tamanho. Ai, meu Deus. Tá, aí deu seu resultado, Sérgio. Aí eu faço o quê? O quê? Deu o resultado. Aí eu... Você tem que fazer a fórmula. Eu não vou ensinar. Eu já ensinei isso nas outras aulas. É você aplicar a função lógica C para trazer o resultado do índice, da situação do IMC. Por exemplo, o meu IMC está em 37. Caraca, eu estou em obesidade 2 já? Não, a fórmula do IMC. A fórmula para cálculo é o peso dividido pela altura vezes a altura, ou o peso dividido por altura ao quadrado. Sendo que para você fazer esse altura ao quadrado, é acento circunflexo. É assim, ó. Você faz a célula, o endereço que vai estar a altura, com isso. É o peso dividido pela altura vezes a altura. Exatamente. Só que o que acontece? Tem que estar entre parênteses, para ele primeiro fazer isso aqui.
já está pronto. Você acha que a gente colocar esse na todinha? Não, aquilo ali é só referência. Você nem precisa disso aqui tudo não, tá? Eu quero só que vocês tentem, eu já fiz o meu. Posso fazer pelo menos contra isso? Do jeito que você quiser, desde que você me apresente ele funcionando. É bem mais simples do que vocês estão pensando, tá? Só digo isso. Porque se não for conseguir. Área 2, dividido pela altura vezes a altura. A altura vezes a altura em tudo. Está errado, minha altura. Se mesmo não tem obesidade 1. Deve dar qual é o seu peso? Eu? É. 92. 90 aí? 2. Sua altura? 1,65. Obesidade 1. É. Raíssa, seu peso? 65. Altura? 1,63. Gente, lembra, o seu está como normal. Lembrando que eu fiz baseado na tabela básica. A Associação Mundial de Saúde, eles já tem esse diferenciado. Giovana, me dá o seu peso. 50. Nossa, peso de um cachorro meu. Altura? 1,57. A altura de um cachorrinho meu. Normal, seu IMC 20,28. Eu ainda posso aqui trabalhar até com uma formatação condicional, ele mudando de cor a partir do momento que eu entrar na faixa de obesidade. Mas não vou pedir isso para vocês agora. Eu não tô conseguindo fazer, eu tava fazendo, mas eu apaguei porque não tava dando certo. Não tá dando certo, não. Muita coisa, eu esqueci como é que tá fazendo. Não é? Olha só, gente. Tudo bem, eu fiz tudo na mão, mas eu vou. É porque o que acontece? Eu vou quebrar o galho de vocês. Eu não lembro mais se você pode sim. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Eu acho que o macete é na pergunta que você faz, não? Exatamente. Não é Você isso? não precisa dar o intervalo. O negócio é você saber fazer a pergunta. Olha só, é isso que eu falo. Você sempre obtém a resposta certa quando você faz a pergunta correta. Gente, vamos prestar atenção aqui um instantinho. O entre aspas, que não seria macete, mas a solução para isso está na primeira situação. Todas as outras são intervalos de 17 a 18,49, ou seja, qualquer coisa acima de 18,5. Então o que eu fiz aqui? Eu até simplifiquei um pouco. O que eu fiz para ele? Olha, qualquer coisa menor, ou seja, a célula que eu estou trabalhando aqui do meu IMC é A15. Então, se A15 menor que 17, é aquilo ali. Aí eu botei, se A15 menor que 18,5, abaixo, se A15 menor que 20, perdão, normal, está abaixo, não, esse aqui, desculpa, menor que 25, então aqui é muito baixo, abaixo do peso, normal. Eu não preciso fazer um intervalo, porque lembra da situação da bolinha caindo na tábua? Se o índice for 18,5, mesmo 18,5 sendo menor do que 25, ele já morre aqui. Vou mostrar a fórmula para vocês aqui para facilitar. A fórmula do cálculo do IMC, eu fiz ela elevando ao quadrado. Em vez de fazer B13 vezes B13, eu fiz A13, que é o meu peso, dividido por B13 ao quadrado. Eu poderia ter feito B13 vezes B13 sem problema nenhum. Não mudaria em nada a fórmula. Eu preferi botar assim até para vocês verem um operador diferente. Então aqui nesse caso, ele calculou o IMC da Giovana, que é pele e osso. Tá? O IMC dela é 20,28. Aí o sistema vai procurar aqui aonde que ele se enquadra. 20,28 não está entre a faixa de 18,5 e 24,99? Não está nesse intervalo? Está lá, normal. Como que eu fiz para ele mostrar isso? Eu montei a fórmula. Deixa eu abrir aqui a coluna para poder aparecer a fórmula toda. Ah, eu errei porque eu estava colocando as duas sentenças, verdadeira e falsa. Ué, você não precisa. Você não precisa. Olha aqui, ó. Se A15
menor do que 17, abaixo do peso. Se A15 menor que 18,5, abaixo. Se A15 maior do que 25, menor do que 25, normal. Então eu fui criando aquela tábua dessa vez, só que com vários buraquinhos. Aí, por exemplo, no caso da Giovana, que deu 20,28, a fórmula começou aqui. Aonde vocês estão lendo aqui A15, o Excel vai ler 20,28, porque dentro da célula tem um valor. 20,20. Vamos arredondar 20. 20 é menor do que 17? Não. Então ele ignora a primeira resposta e vai para a segunda. 20 é menor do que 18,5? Não. Então ele ignora a primeira resposta verdadeira e vai para a segunda resposta, que seria a falsa. 20,28 é menor do que 25? Sim. Não é menor do que 25, gente? Sim. Então ele vai enquadrar em normal. No meu caso, aí que vem a vergonha, 137 quilos. Se eu tivesse a altura da Giovana, eu estava com obesidade mórbida. Mas como eu tenho 1,98 m, eu estou dentro da faixa de obesidade 1. Eu estou gordo. Não estou nem acima do peso, eu estou gordo. Por isso que agora só aparece meu dedinho. Eu não apareço mais nas filmagens. Então o que acontece? Vamos voltar aqui para a fórmula e entender essa situação do meu IMC. Vamos arredondar para 35. 35 é menor do que 17? Então a primeira resposta verdadeira não enquadra, ele pulou para a segunda. 35 é menor do que 18,5? Eu sei que isso é redundante, é chato, mas eu estou frisando bem. É menor do que 18,5? Não. Então ele ignorou a primeira resposta e pulou para a situação de falso, onde ele foi fazer nova verificação. 35 é menor do que 25? Não. Então ele ignorou a próxima resposta e pulou para a próxima. 35 é menor do que 30? Também não. Nossa, não acaba nunca para o gordo, né? O gordo continua andando. Então ele ignora a resposta acima do peso e vem para a segunda resposta, onde a 15 é 35, 34,95. 34,95 é menor do que 35? Sim. Então obesidade. Repara que o meu IMC está pouca coisa acima do peso. Se eu conseguir baixar pelo menos meu IMC para sei lá, não, minto, eu estou quase na porta da obesidade 2, para falar o contrário. Você vai fazer boca de urna, assim você vai emagrecer. Ah, para, faz boca de urna, rapaz. Só se tiver como mortadela. Então vamos lá. Entendeu, seu Luiz? Detalhe, eu abri 1, 2, 3, repara que cada parênteses tem uma cor, 4, 5, 6. Fechei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, você não precisa fechar aqui. Não, aqui eu não preciso, porque não sobrou outra opção. Não, aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Não, você não precisa fechar. Por isso que a minha tá dando errado. Você fecha todas elas no final, é tudo uma função só. Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha. Já que vocês terminaram, aí agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trabalhar com uma formatação condicional. Oi? Você fez já com a formatação condicional? Giovana, coloca a formatação condicional, aonde, quando ele tiver o IMC acima de 25, o valor do IMC acima de 25, ele fica com o texto na cor vermelha. Pode, deixa eu ver a partir de quanto que eu tenho que chegar de peso. Deixa eu ver. Como faz isso aí? 120 não, vou botar aqui 118, ainda não. Sério, basta, tá. Nossa, eu tenho que estar com 110 quilos para ficar acima. basta a forma inicial sua aí, só, sério. A forma inicial, mas não, sei não, a primeira, só tem um. Tá, para o cálculo do IMC? É isso. Tem que ver isso.
A13, no meu caso, o valor do cálculo do meu peso está na célula A13 e a minha altura está na célula B13. Eu não sei se eu emagreço ou se eu cresço. Eu acho que vai ser mais fácil eu crescer com 51 anos e continuar crescendo. Esses dois lá no final da fórmula, o que é essa? Como é que é feito o cálculo do IMC? Não é altura vezes altura? Altura vezes altura não é a mesma coisa que altura ao quadrado? Aí eu estou fazendo o peso dividido, abre parênteses, pela minha altura ao quadrado. Esse acento circunflexo é a mesma coisa que isso aqui. Elevação ao quadrado. Lembra que eu expliquei? Deixa eu terminar aqui a ficha de chamada. E se eu botar vezes o meu valor? Não, é o que eu fiz aqui, seu Luiz. Dá no mesmo. Só que eu botei raiz quadrada, porque quando o usuário precisa, dificilmente o pessoal lembra de que existe raiz quadrada, raiz cúbica, elevada a 4. Então eu botei ali só para vocês verem como fazer. Aí a situação já aparece acima do peso? Aqui nesse caso, meu IMC, se eu tivesse com 110 quilos, seria acima do peso. Essa acima do peso já aparecia normal? Sim. Aqui, ó. Eu não estou com 120, eu estou com 138 quilos. Bota em cima de novo da Obesidade 2. Bota em cima da Mas eu não quero que você copie, não. Eu quero que você tente fazer. Não, sim, só para dar uma olhadinha. Ai, filho. Porque aquela tabela referência, você nem precisaria colocar, tá? Deixa eu ligar esse ar, porque realmente hoje não está frio para isso, não. Tá calor. Perdão. Aula, a gente fez mais cedo hoje. Eles mais alguma atividade? Só em cima da formatação condicional. Como assim? O que você tá... Ah, tá, porque a célula tá... Olha só, seu Luiz, só um minutinho. Em vez de eu colocar esse IMC aqui, porque essa célula... Isso está fazendo o cálculo cá embaixo, não sei porquê. O seu IMC está aqui. Em vez de fazer isso, faz isso. Joga o IMC para cá, faz o cálculo do IMC aqui e coloca a situação aqui. Então vamos lá, como é que é o IMC? É peso. Então faz. Começa toda a fórmula. Não, larga o mouse, raciocina. Toda a fórmula no Excel começa com o quê? Toda a fórmula no Excel começa com o quê? Toda fórmula no Excel. Gente, toda fórmula no Excel começa com igual. Se você não bater igual, você não vai conseguir fazer uma fórmula nunca. Então, igual. Agora você vai clicar lá. Na célula. Não. Olha, seu Luiz, você precisa de assistente de fórmula para fazer uma divisão? Aí não tem que fazer o cálculo de IMC, que é o peso. Clica no peso. Dividido. Não, para com essa mania de largar o mouse. Eu tenho duas mãos. Mantém essa no mouse e essa no teclado. Dividido. Isso. Abre parênteses, já que o senhor quer fazer altura vezes altura. Abre parênteses. Clica na altura. Vezes. Não, isso. Altura. Clica na altura de novo. Não, seu Luiz. Seu Luiz, não. Altura. Cadê a altura? O senhor acabou de fazer isso. Clica. Pronto, fecha parênteses. Enter. Acabou a fórmula. Está lá o seu índice de IMC. E agora? Agora o senhor tem que fazer a fórmula que ele apresente o resultado. Porque o que acontece? O senhor calculou aqui o IMC. Agora o senhor tem que, em cima desse IMC, fazer aquela fórmula de função. Deixa eu explicar aqui. Não, eu vou te falar uma coisa. Esse fator aí, rapaz, eu digo que isso aí é para Barbies. Isso aí não é para seres humanos, não. Isso é para homem que almoça em casa, que trabalha o dia inteiro, não. Qual a forma funciona? Ué, o senhor tem que fazer isso. É isso que é o objetivo. O senhor tem que tentar fazer a fórmula. Isso tudo já foi visto, igual aquela fórmula de média. Eu mostrei a fórmula ali, eu já expliquei lá como é que vai fazer. Agora é fazer ela.
Eu posso até mostrar aqui de novo, seu Luiz, mas não é para copiar, é para o senhor fazer. Ele Mostra aí, entende. Joe. Aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. Ele vai pegando a sequência ele igual que você estava falando, né? Ai, que saco. Essa é a fórmula. E eu expliquei essa fórmula passo a passo, eu acabei de explicar ela, só não presta atenção. Não, é essa que você vai fazer agora. Isso ficou na rapidez, na rápida. Não, eu expliquei na rapidez, eu dei a situação e eu mostrei. Quem não entende Excel, você pega assim, puf. Mas, seu Luiz, não é a primeira vez que a gente está fazendo essa fórmula. A gente fez essa fórmula aqui, ó. Seu Luiz, só um minutinho. Essa fórmula é a mesma fórmula que está aqui para aquela situação do... Lembra do sol ou a praia? É a mesma fórmula. Só que em vez de ele dizer que vai à praia, ou vai ficar em casa, ou vai ao cinema, ele está me dizendo se eu estou acima ou abaixo do meu peso. É só isso. Mesma coisa aqui, ó. Média do aluno, aprovado com louvor. É a mesma fórmula. É a mesma coisa. Só que as respostas agora são diferentes. Em vez de dizer se está aprovado, reprovado ou o quê, mesma coisa. Aqui no reposição do estoque. Por isso que eu estou falando para o senhor. Nós já fizemos diversas atividades com a mesma fórmula. Eu só estou mudando o que eu quero que ela me mostre. Mas basicamente é a mesma coisa. Agora, em vez dele calcular se eu preciso ou não repor o meu estoque, que era o caso aqui, ele agora está fazendo a situação de dizer se eu estou acima do meu peso ou não. Baseado no meu IMC. Sérgio, eu não tô sabendo fazer esse negócio de formatação. Aqui, Giovana. Formatação condicional. Aí você pode botar aqui uma nova regra. Nem precisa não, botar aqui, ó. Maior que, vou botar aqui, ó. A célula, vou botar aqui que é acima de 24,99. 24,99. Ok. Aqui, ó. Aqui, Giovana. Então, se por acaso eu pesar 80 quilos, olha lá, a célula fica branca. Se eu pesar 138 quilos, a célula muda de cor. Então, A formatação condicional você vai fazer o seguinte, olha para cá de novo que eu mostro para você. Você vai clicar na célula, opção formatação condicional, realçar regras. Você vai dizer, ó, a célula é maior do que, menor do que, está entre, igual. Eu só quero que mude de cor quando a pessoa estiver acima do peso. Acima do peso é a partir de índice 24,99 ou 25, tanto faz. Então eu vou botar para ele, olha, maior, quando a célula for maior que 25, preenchimento vermelho claro com texto em vermelho escuro. Poderia até fazer outra, mas vamos botar ela assim mesmo, ok. Pronto. não, eu tô aqui, no meu não tá indo, quer ver, ó. Selecionei EMC. Sim, maior que. Essa aqui. Não, você tem que escrever o valor. 25. Ué, agora foi, que saco. Porque você estava clicando nessa célula. Essa célula aqui não é valor, essa célula é texto. Aqui você tem 25, 29. Isso não é um número, isso é texto. Aí tá errando. Você estava querendo buscar lá. Peraí. Deixa eu ver agora você. Para completar o outra isso aí. Calma, pegou furado. Não. Que delícia. Legal. Certinho. Pode salvar. Tá certo. Por que essa aqui tá dando pau? Porque ele não tem resposta. Uma fórmula lógica, se ela não tiver, olha aqui, ó. Se a fórmula lógica não tiver uma última resposta, como é o caso aqui, se eu tirar essa obesidade mórbida, ele simplesmente vai colocar como falso. Ou seja, se a pessoa tiver índice acima de 40 e não tem resposta para isso, que é o não, ele coloca a palavra falso. Da mesma forma, quer ver uma coisa aqui? Então tem que botar... Olha aqui, ó. Eu não vou colocar aqui. Então o último tem que ficar sem fórmula?
Sim, porque o que acontece? Acima de 40 não precisa mais fazer teste. Qualquer número acima de 40 é obesidade mórbida. Só que ficou quente agora. Quer economizar energia, mas... Vamos lá, seu lixo. É assim? Assim e assim. Não. Olha só, seu lixo. Toda a fórmula no Excel começa com igual, tudo bem, mas cadê a função? Se eu não tenho que começar a função, olha lá. Se a célula tal for menor, você só colocou igual célula tal. Isso aí realmente não ia para lugar nenhum. Começa pelo assistente de fórmula. Clica aí, ok. Isso. Seu Luiz, olha só, presta atenção aqui. Seu Luiz, presta atenção aqui. Não, vamos começar por aqui. Presta atenção aqui no monitor. O senhor está fazendo o teste lógico comum, que é uma pergunta e 2 respostas, nesse caso do senhor aí. Tudo bem, depois o senhor pode aumentar. Então vamos fazer o seguinte, vamos morrer ele aqui, ó. Se A15 menor que 17, muito abaixo do peso, fechou aspas, ponto e vírgula, 0. No caso de A6. Tudo bem. Então o senhor vai colocar teste lógico, o endereço da célula que contém o IMC. Qual vai ser o teste? Se ela é abaixo de 17, esse é o teste lógico. O endereço da célula abaixo de 17. Resposta caso verdadeiro, muito abaixo do peso. Resposta caso falso, 0. Porque depois a gente vai acrescentar. E aí dá ok. Vê como é que vai. Vai dar 0 aí pra você. Ah, então aquele mórbido ali, então seria falso, seriam os valores que não atendem Sim. a essa sentença. Aqui, ó. Então aí, entendi. Verdadeiro aqui. Se der falso, vem pra cá. Atendeu é verdadeiro? Fica Então, aqui. E assim então daqui aqui é tudo verdadeiro. Daqui para só tem uma resposta falsa. Só que o que acontece? A resposta, se caso falso, existe sim. Só que a resposta caso falso dessa é outra É por pergunta. isso que eu estava caçando a perna do falso aqui, só que o falso está aqui. É, porque o que acontece? Na verdade, esse é o falso dessa premissa. Só que o falso dessa premissa é outra premissa, que joga para cá. O verdadeiro, o falso dela, outro, até chegar um ponto que o falso é resposta simples, não é uma A premissa. resposta de todos. O falso é a resposta de todos. Não, é aquela história, não sobrou buraquinho nenhum. Lembra da tábua com buraquinho? Só que agora aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria a tábua. Vamos botar assim, né? A tábua com 6 buraquinhos. Nossa, faltou tábua aqui para mim. Pronto. Olha o que acontece. O valor é 18. Não vou botar aqui menor ainda. É 16. Aí 16 é uma bolinha pequenininha. Quando ela chegar, ela já cai no primeiro. O valor lá, o cara está com obesidade mórbida. É 41. Ele vai vir. Não entrou nessa, não entrou nessa, não entrou nessa, não entrou nessa, não entrou nessa. Não entrou nessa, caiu. No falso. Quando cair, obesidade mórbida. Ah, o cara está, sei lá, com 36. 36 ficaria aqui. Isso. Então é uma bola menor. A bola vai passar por esse e cair aqui. Ah, mas 16 é uma bolinha pequenininha. Ela entraria em qualquer buraquinho desse daqui. Porque ela é muito menor do que o buraco. Sim, só que ela já caiu aqui. E parou ali mesmo. Ela não segue em frente. Ela não cai no buraco, sai e continua. Por isso que a forma segue a lógica. Você tem que ter a lógica, a fórmula, numa sequência de respostas. Se eu colocasse os buracos fora de ordem, ou seja, botar o buraco grande no meio, o pequenininho lá no final, não daria certo. Sim. Por quê? Porque 17 já ia entrar no valor de uma fórmula menor. Tiago, Sim. esse aí, se a 15 for menor, esse 17 está onde aqui? Como assim? Se for menor que 17. 17 é aqui, seu Luiz. É a escala do IMC. O senhor não vai fazer o cálculo do IMC? Pode botar aqui 17? Não, senhor. Pode, ué.
isso daqui não é uma tabela fixa, com valores fixos, isso aqui não vai ser reajustado. Então o senhor pode, dentro da tabela, colocar. Não, Sérgio, eu quero colocar com valores que possam ser reajustados, porque amanhã depois essa tabela muda. Tudo bem, aí você vai colocar, em vez de colocar 17, colocaria o endereço de uma célula onde teria esse valor. Pode botar em 17. Pode. Gente, todas as aulas já estão disponíveis, tá? Inclusive essas daí e essa de hoje vai estar no site amanhã. Já estão disponíveis no site, então se quem quiser rever para entender, pode ver quantas vezes quiser. Vamos lá. Condicional, isso aqui é o quê? Por que divisão por zero? Você, como não lançou o peso e a altura, você não tem valor para fazer o cálculo. Lança algum valor aqui, cara. Ah, tá aqui, né? A fórmula. Não, e como apertei resto, você perdeu tudo. Você não deu enter, você estava fazendo a fórmula e não deu enter. Vamos botar aqui, vocês têm 65. Isso aqui está errado. Mas eu acho que... É a altura, é o peso. A altura vezes a altura, mas... Olha o IMC que está dando. Que IMC é esse? 0, o IMC é o peso dividido por altura vezes 2, ou seja, altura vezes altura. Não é altura vezes altura dividido pelo peso, como você fez. Você inverteu, o número já ficou doido. Tem sequência, a ordem dos fatores aí altera, tá? Se você quiser, ou se você quiser ficar, nem pode ficar. Sério? Já foi, espera só um minutinho. Não, tá errado. Tá errado isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê o IMC? Vai lá. Igual ao peso. Não, aí é altura, não é peso. Altura dividido. Não, dividido. Isso. Abre parênteses. Altura vezes altura. Fecha parênteses. Enter. Por que será que deu erro? Qual é o peso que está ali, dona Sônia? Lê para mim que número é aquele. Tem certeza que está escrito 58 aqui? Sim. G, que número é esse, cara? Que número é esse, G? Que número é esse? Não, claro que não é. Porque ele deixa de ser valor e vira texto. Gente, olha só, não se coloca o peso com KG do lado. Você pode até fazer no cabeçalhozinho dizer que o peso é em quilos e a altura em metros. Mas você não pode, por exemplo, aqui onde está peso, colocar 138 quilos. Por quê? Deixa de ser um número e vira um texto. Está errado. Então aqui é só o numeral mesmo. Eu posso colocar no cabeçalho assim, peso em quilos, altura em metros. Pronto. Estou indo aí. Vamos lá. Chega um pouquinho para o lado. Vou chegar aqui na brocheira. Bom, aqui não é menor do que isso. 17. Isso. Está aqui. Você fazer isso aqui em cima. Normal. Tchau, Sérgio. Tchau, Giovana. Bom fim de semana. Quinta não tem aula, né? Aqui você botou ao contrário, sinal. Não, feriado. Bom final de semana. Igualmente, cara, bom feriado. Ok, obesidade.
Aqui o seu problema, você inverteu os sinais, tá? Ok. Aqui você não precisa desse si, porque só sobrou essa opção, obesidade mórbida. A última não precisa da fórmula de função e nem desse ponto de vírgula aqui. Agora eu não sei a quantidade de parênteses que estão abrindo, se é o mesmo que está fechando, mas a gente vai descobrir isso agora. Ok? Ah, tá, você não botou aspas, você botou duas apóstrofes. É a de cima, aspas é aqui, ó. Essa daqui é algumas. É isso que está errado. Você vai ter que aqui Alô? apagar todas essas apóstrofes e colocar aspas.